Olá, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a essa transmissão aqui do Spirited. E hoje nós teremos o Vanderlei com a gente falando sobre o argueiro e a trave. Seja muito bem-vindo, Vanderlei. Pode ativar seu microfone aí. Obrigado, Felipe. Obrigado, amigos que estão nos ouvindo. Prazer estar aqui com você de novo. Show de bola. O nosso esquema aqui do Spirited é o seguinte: vão ser 20 minutos de explanação do Vanderlei e mais 20 minutos de perguntas e respostas, se a gente conseguir cobrir esse tempo, tá bom? Então é isso, sejam muito bem-vindos e aproveitem a explanação do Vanderlei. Muito bem. Nós vamos falar sobre o argueiro e a trave, uma passagem do Sermão da Montanha do Evangelho de Mateus, em que Jesus estabelece digamos assim, uma discussão, um discurso sobre o julgamento. Uma passagem até certo ponto pouco compreendida pelos cristãos em geral, porque a ideia do argueiro e a trave ficou um pouco mal interpretada com relação ao incômodo que pode provocar no olho um simples cisco ou um pedaço de madeira. Mas lá no capítulo 7 do Sermão da Montanha, Jesus fala: "E por que vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho? Ou como dirá teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão." E a gente fica pensando, mas um argueiro no meu olho não incomodaria menos do que uma trave? Essa é a ideia que passou para algumas pessoas. O que é um argueiro? O argueiro é um pedaço mínimo, uma fração, um estilhaço, uma lasquinha, uma palhinha, que é essas coisas que ficam voando no ar que às vezes caem no nosso olho, mas que também atrapalha a nossa visão. Trave é um tronco de madeira grande que serve para sustentar as grandes construções. Naquele tempo, as construções eram sustentadas, em sua maioria, por caibros, por troncos de madeira, e eram chamadas de trave, tanto verticais quanto horizontais. Então, quando eu tenho na frente dos meus olhos um pequeno cisquinho, uma palhinha, isso me atrapalha enxergar. Mas quando eu tenho uma trave, ela me atrapalha muito mais. Mas nós, quando tecemos julgamentos, temos o hábito de não enxergar que na frente dos nossos olhos existe uma trave atrapalhando a nossa visão. Mas nos incomodamos porque o nosso próximo não consegue enxergar porque tem um cisquinho na frente do teu olho e o acusamos disso. A ideia é essa, de mostrar que nós não percebemos o que nos atrapalha ver, mas percebemos ou acusamos o outro de ter algo na frente dos seus olhos que o atrapalha de ver. O que Jesus falava nessa passagem é sobre o nosso vício de emitir juízo de valor sobre as atitudes alheias, ou seja, dos julgamentos insensatos, dos julgamentos precipitados, daqueles impensados. Por isso, em outra passagem do mesmo evangelho, ele falou: "Não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma rigidez com que julgais, sereis também julgados." Os julgamentos, esse nosso hábito de julgar, ele já vem de muitos milênios, vários milênios, porque era necessário, na antiguidade recente, na antiguidade também remota, que nós fizéssemos julgamentos rápidos. Aliás, até hoje, nós precisamos fazer julgamentos rápidos. Eu preciso julgar se vai dar para atravessar uma rua quando vem um carro. Eu preciso julgar se aquele animal que vem ao meu encontro, ele é agressivo ou se ele é manso em algumas situações. Então, esse tipo de julgamento rápido, precipitado, ele é natural. Ele serviu para a nossa sobrevivência. Porque quando ainda andávamos pelas pradarias, 50, 100 mil anos atrás, nós não poderíamos, quando viesse uma pessoa em direção a nós, julgar se aquela pessoa era de boa vontade ou não. Eu não podia chegar e me encontrar com ela e perguntar a ela: o senhor é uma pessoa de bem ou não? Eu preciso entender que se vem alguém caminhando em direção a mim, naquele tempo, eu tinha que fugir,
porque a grande chance era de ser um inimigo, alguém que quisesse me destruir. Era uma questão de sobrevivência. Hoje nós não precisamos mais desses discursos preconceituosos, dessas decisões intempestivas, e ainda pior do que os julgamentos precipitados no contexto atual é que nós não apenas julgamos, nós condenamos, nós estabelecemos a pena e executamos a pena. Isso num piscar de olhos. Muitos de nós esperamos que isso não aconteça com a maioria dos espíritas, como conosco, que somos espíritas, mas nós percebemos que isso acontece com muitas pessoas. Olham uma cena, julgam, condenam, estabelecem uma pena e alguns até cumprem a pena, sem procurar saber o que aconteceu. Como se eu tivesse uma visão transparente, plena, sobre todo o cenário daquilo que está acontecendo. Como se eu tivesse em meu poder todas as informações necessárias para tecer um julgamento precipitado. É um hábito terrível que nós temos. Mas quando julgamos a nós próprios, somos muito mais indulgentes. Por isso que Jesus falava, nós não percebemos a trave que oblitera a nossa visão, mas vemos aquela palhinha, aquele cisquinho que está atrapalhando um pouquinho a visão do nosso próximo. O que Jesus fazia naquele momento era destacar a hipocrisia. Ele chamou-nos de hipócritas, pelo menos assim está no Evangelho, uma palavra forte, dura, pesada. Mas o que ele queria destacar era justamente essa hipocrisia, esse nosso vício de fingir, de dissimular a nossa verdadeira personalidade. E para isso utilizamos os defeitos alheios. Se eu conseguir fazer com que o meu próximo tenha mais defeitos do que eu estou diminuindo os meus, pelo menos sob o ponto de vista relativista. Mas isso não é verdade, isso não acontece. Jesus utilizou uma figura, utilizou uma passagem, um fato que aconteceu ao seu lado no Templo de Jerusalém, quando havia duas pessoas fazendo as suas orações, um fariseu e um publicano. O fariseu, esse homem doutor da lei, que deveria prezar pela lei, ele fazia uma prece absolutamente equivocada, porque ele dizia: Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano, e apontava para o homem que estava ao seu lado, ou seja, ele diminuiu toda a humanidade para poder se exaltar, ou seja, ele não subiu, ele rebaixou as outras pessoas. Então, essa ideia que Jesus quis trazer nessa passagem. Ele quis mostrar o mal que está em nós, em cada um de nós. Allan Kardec, lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, o que fala bem-aventurados os que são misericordiosos, ele fala que uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal, uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outra pessoa antes de vermos o mal que está em nós. E ele ainda completa: semelhante insensatez essencialmente contrária à caridade. Porque a caridade, a verdadeira caridade, ela é boa, ela é modesta, ela é simples, é indulgente. Então o que nós precisaríamos fazer é ver o que há de bom nos outros e procurarmos copiar. E não diminuir o que há de bom nos outros para nos exaltar. É um equívoco da nossa parte. A gente tem o hábito de diminuir as pessoas porque isso nos faz crescer. E isso acaba destacando várias traves, vários pedaços grandes de madeira que atrapalham a nossa visão. A nossa vaidade, o nosso preconceito, a prepotência, a presunção, arrogância, egoísmo, enfim, uma série de vícios que são contrários à lei de caridade que Jesus nos ensinou. A gente vê muitas vezes no Evangelho segundo o Espiritismo e em outros livros espíritas falando muito do orgulho, porque o orgulho é o pai de todos os vícios, inclusive o orgulho é o pai do egoísmo. A impressão que existe para nós é que o orgulho é pior ainda do que o egoísmo. E, na verdade, deveria ser. Porque o egoísmo, ele é fruto
do nosso desenvolvimento anímico, do nosso desenvolvimento enquanto seres humanos. Nós nascemos imaginando que o mundo fosse feito para nós. Esse nosso egocentrismo, imaginando que tudo existe em função de mim, que existe na criança, existe nos animais, e também existia no homem primitivo. Isso deu origem, esse egocentrismo deu origem ao sentimento perverso do egoísmo. Então, existe uma origem antropológica para o egoísmo, mas para o orgulho não. De onde surgiu o orgulho? Por que eu tenho que achar ser mais importante, mais sábio, maior ou melhor do que outra pessoa? Não existe razão na evolução que justifique esse tipo de sentimento. Por isso que o orgulho, ele acaba sendo o pai de todos os outros vícios que nós temos. Nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala que para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior no espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que eu faço? Tão poucos de nós fazemos isso. Tão pouco de nós fazemos isso. Porque mudar não é fácil. Mas é fundamental. Nós precisamos engendrar a nossa mudança. Um psicólogo norte-americano chamado Carl Rogers, muito conhecido nos meios da psicologia, apesar de ser também pedagogo, mas ele foi um psicólogo do que se chama de terceira linha de psicologia, né? Depois do behaviorismo e depois da psicanálise, surgiu essa linha de que Carl Rogers era um dos condutores dessa linha. E em um de seus livros, chamado Tornar-se Pessoa, no capítulo 1 ele fala que nós não podemos mudar. Não nos podemos afastar daquilo que somos enquanto não aceitarmos profundamente o que somos. É necessário que aceitemos o que nós somos, que identifiquemos pontualmente os nossos erros, os nossos vícios, para depois mudar. Percebam que nessa fala de Carl Rogers existe aí a reforma íntima e o autoconhecimento. Não podemos mudar. O que é isso? Reforma íntima. Não podemos nos afastar daquilo que somos para promover a reforma íntima, enquanto não aceitarmos profundamente o que somos. É necessário que eu conheça quem eu sou para promover a reforma íntima. É necessário para que eu mude, reforma íntima, que eu me conheça, que eu aceite o equívoco que existe em mim. Mas é muito difícil, é melhor encontrar, identificar e punir e corrigir o defeito que está nos outros, é muito mais simples para nós. Martins Peralva, lá no livro Pensamento de Emmanuel, ele fala que a mudança, para ser estabelecida definitivamente em nós, precisa passar por quatro passos bem definidos. Primeiro, a compreensão da necessidade de mudar, como falava Carl Rogers. Eu preciso compreender que eu preciso mudar. Identifico o meu equívoco e falo, preciso mudar. É o primeiro passo. Depois eu preciso conjugar a isso a boa vontade do esforço e da perseverança para insistir nessa mudança. Depois é necessário que eu tenha uma firme deliberação para estabelecer, para estabilizar essa mudança, para que eu não fique indo e voltando. E o quarto passo é o propósito de não permitir retrocesso nessa atitude mental superior. Então, é necessário mudar. Um exemplo prático, quando eu preciso parar de fumar, por exemplo. Eu quero parar de fumar. Então, eu falo, eu preciso parar de fumar. Então, depois eu vou conjugar a boa vontade, o esforço e a perseverança para promover essa mudança de largar o fumo. Mas é necessário que eu também estabilize essa mudança para que eu não fique largando e voltando ao mesmo tempo. E depois que eu tenha em mim uma forte convicção para que, ao encontrar o primeiro desafio na vida, eu não tenha uma recaída,
muitas vezes 2, 3, 5, 10 anos depois, como acontece com algumas pessoas. Então, esses 4 passos são fundamentais para que nós possamos estabelecer essa mudança tão necessária para as nossas vidas. É importante que a gente veja através da lente limpa da boa vontade, para que a gente não permita que a nossa miopia moral atrapalhe os nossos julgamentos, porque os julgamentos continuarão sendo necessários. Nós precisamos saber algumas coisas, analisar o comportamento de uns ou de outros. O que nós não precisamos fazer é condená-los precipitadamente, muito menos estabelecer penas e jamais nos arvorarmos em executores dessas penas. Nós não podemos jamais fazer esse tipo de comportamento. É necessário que a gente saiba que primeiro eu preciso limpar a lente do meu óculos, para depois ter convicção de que o que eu estou enxergando é a expressão da realidade. Existe uma história que conta-se por aí, que uma pessoa, todo dia que ia jantar ou almoçar, ele sentava à beira da sua janela e olhava para fora e dizia assim: nossa, como os lençóis da minha vizinha são sujos. Ela não lava os seus lençóis, porque ela pendurava os lençóis no varal do outro lado da sua janela. Um dia uma faxineira mais eficiente veio e limpou a janela daquela pessoa. Então ele olhou e falou: ah, finalmente a minha vizinha conseguiu fazer uma boa lavagem em seus lençóis, porque agora eles estão branquinhos. Mas o que havia sido lavado era a janela dele. Por isso que Jesus falava: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, limpa primeiro a tua janela, troca primeiro a lente do teu olho, corrige a tua miopia, senão você não vai conseguir enxergar aquilo que você precisa enxergar. E mesmo depois de enxergar, nós podemos até fazer julgamentos, mas as críticas são absolutamente dispensáveis. Quando fazemos julgamentos, é necessário que saibamos precisamente o que estamos fazendo. Não é de todo proibido julgar. Nós podemos julgar, sim. Às vezes, em algumas situações, em muitas situações, o julgamento se faz necessário. Nós precisamos julgar em algumas situações, como já dissemos antes. Não apenas quando somos juízes, mas também em situações do nosso dia a dia. Temos que tomar cuidado com as decisões precipitadas que nós tomamos, sem levar em consideração a boa vontade, a caridade, o amor, a empatia e tantos outros sentimentos que nos faz nos aproximar da pessoa que está necessitando muito mais de um conselho, de uma ajuda, de um abraço caridoso, enfim, de uma fala que a eleve, do que um julgamento que a diminua. Existe uma lenda árabe contada por um dos maiores escritores brasileiros, na minha opinião, de todos os tempos, uma daquelas pessoas assim bem esquecidas pelo povo brasileiro, chamada Júlio César de Melo e Souza, um professor do Rio de Janeiro. Inclusive tem um colégio lá que leva o seu nome. E uma vez eu estava fazendo essa explanação e uma das pessoas que estava na plateia disse que tinha sido aluna desse professor. O Júlio César de Melo e Souza, ele escreveu vários livros e assinou com o nome de Malbatã, porque ele era apaixonado pela cultura do Oriente. E ele escreveu livros sobre os árabes, sobre os muçulmanos, sobre os judeus, sobre os hindus, enfim, sobre os diversos povos do Oriente, com uma característica especial: ele nunca foi a esses lugares, mesmo porque era professor, esse salário de professor não dá para ficar viajando pelo mundo inteiro. Ele descrevia o mercado de Cabul com uma precisão fantástica, sem nunca ter ido lá. Bom, eu também não fui, mas os detalhes que ele traz no seu livro é fantástico. O linguajar que ele escreve nos dá a impressão de que certamente ele já esteve lá em reencarnações recentes. Mas ele escreveu vários livros, entre um deles chamado Céu de Alá, em que ele conta uma história sobre um papagaio misterioso. Diz ele que havia em Cabul, no Afeganistão, um certo juiz que era elogiado por todos os que trabalhavam com ele no tribunal. E elogiavam o juiz pelas grandes sentenças que ele proferia, e corria um boato de que esse juiz era tão bom assim, porque ele, antes de ir para o tribunal,
ele ouvia os conselhos de um papagaio. E o rei da cidade, o governador, chamou esse juiz para lhe perguntar se isso era verdade. E ele, próximo do juiz, disse: sim, isso é verdade. Todos os dias, antes de ir para o tribunal, eu ouço os conselhos do meu papagaio verde do bico dourado. Um papagaio comum. Nossa, mas que vocabulário gigantesco tem esse papagaio para te orientar assim? E ele falou: não, esse papagaio só consegue falar 2 palavras. Mas que palavras mágicas seriam essas, que parecem ser farol na imensidão, para iluminar os navegantes? E o juiz disse: o papagaio sabe falar apenas 2 palavras: justiça e bondade. Bondade e justiça. Antes de ir para o tribunal, eu passo alguns minutos ouvindo meu papagaio repetir: bondade e justiça, justiça e bondade. E ele completa: a justiça, ele não o papagaio, mas o juiz. A justiça que corrige ou castiga deve ser inspirada na bondade que nobilita e eleva. E ainda, a bondade que exalta o fraco não pode prescindir da justiça que habilita o forte. Sem bondade, sem justiça, nós não temos direito de julgarmos a ninguém. Nós não podemos julgar ninguém, a menos que seja estritamente necessário ou que isso faça parte das nossas obrigações. Mas se algum dia, algum momento, temos que traçar algum julgamento, que tenhamos em nossa mente as palavras bondade e justiça acima de tudo. Julgar dentro do necessário, dentro do indispensável, daquilo que é realmente importante, mas não esquecendo jamais que do outro lado existe um irmão nosso, uma pessoa credora da nossa mais alta confiança e que merece ser tratada com toda parcimônia. O exemplo máximo de julgamentos precipitados, de hipocrisia do ser humano é mostrado por Jesus quando ele traça a história da mulher adúltera, aquela que está para ser apedrejada porque fora pega em adultério, como se alguém pudesse adulterar, cometer adultério sozinho. E depois de muitas hipocrisias, depois de ouvir muitas bobagens, Jesus volta-se para aquela turba enfurecida e diz aquela máxima que está em nossos corações: aquele dentre vós que estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra. Então, gente, enquanto nós estivermos soterrados na lama do equívoco, na lama do erro, enquanto nossos corações não estiverem plenamente purificados, nós não devemos julgar os outros. E interessante, quando o nosso coração estiver plenamente purificado, nós tivermos conhecimento do pensamento, do sentimento dos outros, nós não teremos mais vontade de julgá-los, como não tinha vontade de julgar Jesus. O que tínhamos para trazer para vocês hoje era isso. Os nossos 20 minutos parece que se esgotaram e nós voltamos agora para o nosso amigo Felipe para dar continuidade ao nosso estudo. Obrigado pela atenção de vocês. Grande abraço. Bacana, esse tema é sempre importante, né? A gente refletir, porque cada momento que a gente vive aqui na Terra, a gente, com os problemas, com o dia a dia, a gente enxerga muito o problema no outro e vê pouco o problema na gente, né? Então, esse tema é essencial mesmo. Tem uma pergunta aqui da Lúcia. Pode falar, pode falar. Não é verdade, Felipe. Isso é muito importante para nós. A gente tem uma pergunta aqui da Lúcia Catabriga. Vanderlei, no contexto político nacional e mundial, como acomodamos as suas reflexões? Olha, Felipe, Lúcia, querida amiga, é como nós falamos, né? Não é possível que não façamos julgamentos. Nós não temos como ficar distante de tantos absurdos que acontecem no nosso país, no país dos outros e agora
com essa guerra sem fim lá no Oriente, e a gente pensa, devemos julgar o que está acontecendo? Acredito eu que sim. A gente tem informações suficientes para julgar, fazer o nosso julgamento. Mas nós não temos ainda condições de traçar condenações e muito menos estabelecer penas. Eu gostaria muito que essa guerra acabasse, porque essa guerra é absurda. Isso é um julgamento. Essa guerra é desnecessária. Essa guerra é uma agressão unilateral. Tudo isso é um julgamento. Mas eu poderia pensar, eu gostaria muito que o líder soviético morresse. Ora, isso já é um julgamento. Isso já é uma condenação. É um absurdo, eu não posso pensar assim. Ainda menos eu pegar de uma arma e ir lá e executar isso, porque aí seria execução da pena ainda. Então, eu acho que nós temos que ter discernimento, boa vontade, bom senso para julgar as coisas que estão acontecendo do nosso lado. Aceitar o julgamento dos outros quando ele é diferente do nosso. Mas julgar sim, porque na hora de escolher quem vai me conduzir, eu estou fazendo um julgamento. E o dever de todo cidadão brasileiro é votar. Então, quando eu for votar, eu tenho que saber julgar quem é melhor e quem é pior, independente de que lado eu escolha. Porque as escolhas são pessoais, baseadas nas minhas necessidades e na minha visão do mundo. Então, nesse contexto político, eu acho que os julgamentos são extremamente importantes. Desde que eu julgue, até mesmo condene pessoalmente, mas que eu exerça a única pena que me é dada exercer, que é o voto livre no caso da eleição, ou uma opinião no caso de uma coisa em que eu não posso atuar, como a guerra, por exemplo. Não sei Essa se semana dizer, mas não, é legal, porque essa semana eu tô lendo Sexo e Destino, né? E aí um dos mentores de André Luiz, ele fala que né, eles descreveram uma situação de um senhor que estava traindo a esposa, que, enfim, a esposa estava na cama, doente e tudo mais. E aí, né, o pai dela, que já estava desencarnado, estava condenando esse senhor e tal, estava falando ali com esse mentor espiritual. E aí ele fala, né, que a gente... Peraí, que abriu uma janela aqui. Ele fala que para a gente se colocar no lugar desse senhor que estava fazendo, estava cometendo essa traição, e a gente se perguntasse, se a gente se colocasse no lugar dele, será que a gente faria diferente? Será que a gente faria melhor, pior ou igual ele faria? Então, é uma reflexão que ficou muito forte assim na minha cabeça essa semana. Isso funciona para tudo, né? Para os políticos, se você tivesse ali naquela posição de poder, de governança, será que você faria realmente diferente? Será que você faria melhor? Então, é uma forma interessante, né? Da gente observar as coisas, assim. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Sem dúvida. Se eu não tiver em mãos todas as informações, eu não tenho possibilidade de julgar. E como eu nunca vou ter todas as informações, eu dificilmente terei condições de julgar, além daquele julgamento que, como eu disse, né, é da minha opinião. Eu posso dar a minha opinião, e isso já é um julgamento. Além disso... a gente tem que formar as nossas opiniões sobre as coisas, né? A gente tem que ter um posicionamento também, senão a gente fica sempre em cima do muro. É porque essa frase do não julgueis dá a impressão que nós não devemos nunca julgar. Isso não é verdade. A verdade é que com a mesma medida que eu estou julgando, eu serei julgado. Isso é verdade. Agora, não julgueis não é porque é impossível vivermos sem julgar. Se nós não julgarmos, nós não decidimos. Como eu vou escolher em que cidade eu vou morar, em que prefeito eu vou votar, em que vereador, em que presidente? Eu tenho que julgar, isso é um julgamento. Mas é um julgamento limitado que eu posso fazer. E às vezes a gente também fica... às vezes, perdendo muito tempo com coisas também que a gente não tem muito o que atuar, o que fazer sobre elas, né? Por exemplo, a política mesmo.
A gente tem um momento em que a gente consegue atuar, que é com o voto, mas a gente gasta tanto tempo vendo tanta coisa e até diminuindo o nosso padrão assim, vibratório, fica remoendo diversas coisas ruins, que a gente não tem controle, né? E às vezes, quem está do nosso lado, a nossa família, enfim, a gente não cuida e quer cuidar de outras coisas que às vezes estão distantes demais para a gente poder cuidar, ou enfim. Muito isso, né? Temos mais perguntas aí, pessoal? Mandem aí, Adelso manda pergunta. A gente tem que entender que a gente está sempre em boas mãos, né? Os espíritos estão tomando conta de tudo, mas nós temos que tomar as nossas atitudes. Nós não temos o direito de nos eximir de decidir. É uma frase muito interessante do Jean-Paul Sartre, em que ele fala que o homem é um ser condenado a decidir. Não é dado a nós a opção de não decidir. Quem não decide já decidiu. É por isso que a gente fala, quem se abstém, ele está escolhendo o lado que os outros escolheram, então ele está escolhendo aquele lado, não importa. Mas eu não tenho responsabilidade na escolha desse dirigente porque eu não votei. Tem muita responsabilidade, porque se você tinha direito de votar e não votou, você se absteve de exercer a sua obrigação. Então tem que aceitar o que aconteceu. O que nós temos em mãos, nós precisamos utilizar. Se eu vejo uma mulher sendo agredida por um homem, uma pessoa sendo agredida por outra, muitas vezes eu não consigo atuar para impedir aquela agressão, mas eu tenho a obrigação de denunciá-la. Eu tenho um telefone, eu tenho alguma coisa que eu posso ajudar de alguma forma. Então, nós não podemos nos eximir de tomar atitudes. E o julgamento é uma dessas atitudes. É necessário julgar. O que não é necessário é tomarmos a nossa decisão de julgamento como sendo a única correta. Muito menos de estabelecer pena e condenar, a não ser que isso seja me dado pelo amparo legal. Bacana. Bom, não temos mais perguntas, a gente pode finalizar. Vamos deixar aí um último minutinho para você, Vanderlei, para fazer as considerações finais, depois volta para mim aqui para poder fazer o fechamento, beleza? Tá, joia. A gente percebe que com relação a esse tipo de julgamento, qualquer tipo de julgamento, na verdade o que eu estou fazendo, quando eu traço um julgamento equivocado, precipitado, interesseiro, eu estou exercendo aquilo que os espíritos falaram para Allan Kardec ser o pior vício do ser humano, que é o interesse pessoal. Ninguém traça um julgamento sem ter todos os elementos em sua mão, e a gente nunca tem, sem que esteja ali escondido o interesse pessoal. Quando eu falo que esse dirigente é melhor do que aquele, muitas vezes eu estou expondo a minha opinião verdadeira, mas em muitas situações o que eu estou fazendo é dizendo ele é melhor porque ele vai favorecer o meu negócio, vai favorecer a minha família. Isso é uma forma de julgamento absolutamente equivocada, mas nós não aprendemos ainda a viver longe disso. A política do toma lá da cá, ela acontece em todo mundo, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Mas em alguns momentos da história ela se intensifica. E aí nós fingimos condenar alguém, não porque ele é passivo de condenação, mas porque a sua condenação vai me trazer benefícios, dividendos pessoais. Isso é a parte mais triste do julgamento, porque ele exalta exatamente o nosso interesse pessoal, tão condenado pelos Espíritos no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Legal, obrigado, Vanderlei, obrigado pelo conhecimento de hoje que você trouxe aí junto com a espiritualidade. Pessoal, até a próxima semana, até a semana que vem, deixa eu pegar aqui na minha colinha, o Jordan Alencar, ele vai falar sobre os 500 da Galileia, um tema muito legal do livro Boa Nova, e esperamos vocês aqui com a gente na semana que vem, tá bom?
Um grande abraço e valeu!